Bem-vindos mais uma vez, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Conforme combinado, um vídeo é da leitura, outro vídeo é a mesma leitura, apresentando o vocabulário para você ir se adaptando. Portanto, hoje é o segundo vídeo dos primeiros 5 versículos do capítulo 27. Assuma um compromisso consigo mesmo de assistir cada vídeo do vocabulário do princípio ao fim, porque é daí que a gente vai se desenvolvendo. Vamos ver o que temos para hoje? No versículo 1, Isaac envelheceu. Até aí, tudo bem. Todos temos que envelhecer um dia. Mas quanto ele envelheceu? Nós já vimos a idade que ele tinha quando gerou os meninos no capítulo 25, versículo 26. 60 anos. No versículo 34 do capítulo 26, vimos que Esaú está com 40 anos. Ora, 60 mais 40 equivalem a 100. Matemática! Com 100 anos, os olhos de Isaac escureceram, de maneira que não podia ver. Então, ficou cego. Que diferença do pai dele, hein? Com essa idade é que Abraão o gerou. Mas da cegueira temos muito o que falar. E já adiante que o filho da promessa a Isaac, o filho Jacó, também vai ter esta mesma enfermidade no capítulo 48, versículo 10. Confira aí algumas outras passagens que vai falar da cegueira. No capítulo 19, eu deixei mais, viu? Uma coisa importante de aprender quanto antes é o que Deus disse a Moisés no Êxodo, capítulo 4, versículo 11. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Ainda nessa mesma frase está o filho mais velho. Se são gêmeos, a diferença é de no máximo segundos entre o nascimento de um e de outro, né? Mas ainda assim, cada segundo conta, e Esaú ficou sendo o filho mais velho. E Esaú responde chamado com aquela resposta habitual entre eles: eis-me aqui. No vocabulário do capítulo 22, eu apresentei muitas passagens onde essa frase será usada, mas hoje eu só acrescentei o capítulo 46, versículo 2, onde Deus está falando a Jacó para não temer ir ao Egito. José já estava lá. E também juntei o primeiro livro de Samuel, capítulo 3, quando Samuel também foi chamado por Deus. A seguir, no versículo 2, eis que dispensa apresentações, já que eu venho falando nisso desde o capítulo 19. Começou lá e não para mais. Olha aí quantas vezes se repete só neste capítulo. Aí, Isaac está ansioso porque não sabe o dia da sua morte. E por acaso alguém sabe? Se você reparar bem direitinho, ele vai viver bem mais uns 80 anos, se agora está por volta dos 100, e vai morrer com 180 no capítulo 35, 28. No versículo 3, prosseguindo com a ansiedade de Isaac, ele diz para Esaú tomar as armas que se constituíam em aljava e arco. No capítulo 14, Abraão armou os seus criados para libertar Ló no evento da guerra dos 4 reis contra 5. Ali não diz que tipo de armas eram aquelas, mas você deve lembrar que Nimrod, sobrinho de Canaã, foi descrito como um poderoso caçador no capítulo 10, versículo 9. Então, deveria ter armas. O que significa que as armas também estão entre as coisas mais antigas do mundo. No capítulo 21, 20, diz que Ismael foi flecheiro. Então, subentende-se que ele também foi caçador, não? Na Guerra dos Reis, do capítulo 14, eu adiantei muitas leituras que vão provar como eles andavam armados. Inclusive, em Neemias 4, versículos 17 e 18, na edificação dos muros, eles carregavam as armas em uma mão e com a outra faziam as obras.
Aí já se fala até em lanças, escudos, arcos, couraças, espada. Em 2 Crônicas 26, versículos 14 e 15, diz que o rei Uzias preparou tudo isso para o exército e até fundas para tirar pedras. Fez também máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras. E as armas continuam se aperfeiçoando até não ter mais necessidade delas, porque já se mataram uns aos outros. A palavra campina já apareceu no capítulo 13, dos versículos 10 ao 12, mas Isaque pede a Esaú para sair ao campo. Será que uma campina é um campo? Uma floresta não é. Então, que tipo de animais poderia Esaú caçar? Alguma caça ele há de trazer, né? E vai fazer um guisado de carne, pois é para isso que ele vai caçar. No capítulo 25, versículos 29, 30, 34, quem fazia um guisado era Jacó, de lentilhas, e foi este o preço que Esaú pagou pelo seu direito de primogenitura. E o que significaria a alma abençoar? Em Levítico 26, versículos 11, 15 e 30, Deus está falando sobre a alma dele se enfadar ou não com o povo. Eu já abri uma questão sobre a alma no capítulo 1, versículos 20 e 21, 24, 30, quando apareceu pela primeira vez. No capítulo 1, versículo 30, vemos que em todos os seres vivos, ou seja, todo animal da terra, toda ave dos céus e em todo réptil da terra há alma vivente. Lá mesmo eu acrescentei uma porção de leitura sobre a alma e está aqui de volta. Em Mateus 10, 28, Jesus diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O que você conclui daí? Uma pessoa precavida é aquela que se prepara, não é? Antes que venha o que tiver que vir, a pessoa já tem os recursos para passar por ela. No caso de Isaque, ele se preparou com bastante antecedência, 80 anos. Eu já destaquei antes que, no capítulo 19, versículo 4, com outro sentido. Naquele caso, uma coisa aconteceu em detrimento de outra. Antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade. É na história de Sodoma e Gomorra. Será que eles conseguiram dormir aquela noite? Quem vai falar exatamente a mesma coisa será o irmão de Esaú, quando descobre que o filho dele, José, está vivo, no capítulo 45, versículo 28. E com essas observações, a Bíblia Sem Maquiagem vai encerrando este vídeo. Não foi muito longo, porque a história também era pequena, mas espere só para ver o vídeo do vocabulário do próximo trecho, que vai ter 24 versículos na trapaça de Rebeca e Jacó. Até lá!